Bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu me chamo Aline, sou consagrada da comunidade Maria Serva da Trindade. 11 anos caminho aqui, para os que não me conhecem. Estou desde a fundação desta obra de Deus. Estou aqui com meu pai fundador, meus irmãos. É uma alegria fazer parte desse retiro de carnaval, esse primeiro retiro do coração de Deus para a nossa comunidade. E o tema do nosso retiro é? Pode ser melhor. E ontem já foi maravilhoso, A experiência que tivemos aqui com o Espírito Santo, com as pregações, desde a homilia, com o Padre Nivaldo, encerrando com a pregação do nosso fundador, foi maravilhoso. Saímos daqui embriagados do Espírito, amém? E hoje o Senhor quer dar continuidade na nossa vida, porque o Senhor, Ele quer que estejamos o quê? Plenos. Nós nunca vamos nos saciar do Espírito, precisamos sempre de mais e mais, a gente sempre quer mais do Senhor, amém? Queridos irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre a verdade. O que é a verdade nos dias de hoje? O que é a verdade, que na verdade é redundante, O que o mundo prega hoje não é a verdade, é a mentira. Até porque não existe meia verdade, não existe a meia verdade, não. Ou é a verdade ou é a mentira. Mas antes a gente vai pegar lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis 2:17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Justamente porque no início da criação, Deus, Ele instruiu o homem à prática da verdade. E desde quando Deus orientou o homem a não comer, Deus ali já o instruía a caminhar na verdade. Então vamos ler junto? Versículo 17. Mas não comas do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui Deus, Ele já disse: se tu comerdes da árvore, do fruto, da árvore do conhecimento, da ciência, você morrerá. Então Deus já instruiu o homem desde o início, isso para percebermos que a verdade que nasce de Deus, ela foi revelada ao homem, à humanidade, por meio de Adão. Porém, Deus já disse que se ele comesse, ele iria cair no pecado, ele iria ser corrompido. Aquela verdade que Deus desejou para o homem seria o quê? Perdida em razão da sua escolha. A verdade que Deus também comunicou aos profetas, para que levassem o povo a uma verdade de fé e se voltassem a Ele. No Antigo Testamento também vemos as figuras dos profetas. Quem foram os profetas? Aqueles que prepararam o caminho, aqueles que alertavam o povo: voltem! É hora de regressar. Deus a todo momento querendo trazer o povo, e o povo querendo se rebelar, e o povo querendo se afastar de Deus. E os profetas foram aqueles que comunicaram com as suas vidas a verdade deles mesmos, a verdade de Deus. Isso é muito importante, porque aquilo que Deus desejou no início da criação, Deus desejou para os profetas, ou seja, para os seus escolhidos, para que comunicassem ao povo que aquela verdade precisava o quê? Prevalecer. E qual era a verdade que Deus queria dar ao seu povo? Que o adorassem como único Deus. Deus não admitia que o povo adorasse a outros deuses. O nosso Deus é um Deus o quê? Ciumento. Então Deus, Ele não admitia dividir o coração. O homem dividiu seu coração com outros deuses. Então, por isso, esse retorno à verdade era a única verdade. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Amém? E aí no Antigo Testamento, o último profeta
foi João Batista e ele deu início ao Novo Testamento. Então, a figura de João, ele foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. E é nessa figura, nesse profeta, que nós vamos nos ater nessa partilha, amém? João Batista. Pega comigo em Isaías 49, do 1 a 6. Isaías 49, do 1 a 6. Vai dizer: ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento, ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra de sua mão, fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo Israel, em quem me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo: Foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala: Ele me formou desde o meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel, porque o Senhor fez-me esta honra e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: Não basta que seja meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os cativos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Apesar do profeta Isaías aqui não falar de João Batista, as características desse livro, que nessa época o povo estava saindo da Babilônia, do exílio, e aqui, ao lermos esse capítulo, esses inícios aqui, esses versículos iniciais, todas as características são de quem? João Batista. Ele foi consagrado desde o ventre? Foi. Ele era o servo do Senhor? Foi. Ele tinha uma flecha penetrante? Ele tinha uma boca semelhante a uma espada afiada? Tinha. Ele fez com que o povo voltasse a Deus, que vai dizer: trazei de volta Jacó e reunir Israel, porque o Senhor fez-me esta honra. Sim, e ele foi luz das nações. João Batista está dentro dessa profecia de Isaías. E o anjo, em Lucas, aí você vai pegar comigo agora, Novo Testamento, evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, 17. Quando o anjo ele revela a Zacarias como seria o seu filho, nesse capítulo 1 nós vamos ver bem isso. A gente identifica a presença de Deus na vida de Zacarias, que ele ficou perturbado quando o anjo se aproximou dele, ficou cheio de temor, mas o anjo lhe revela a partir do versículo 13: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do... Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E versículo 17, vamos ler juntos? E irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora, com a figura de João Batista, nós vemos mais uma vez Deus querendo reconduzir, Deus não desistindo do seu povo para reconduzi-lo à verdade. Por quê? O povo, isso eu aprendi com o meu fundador, que houve um silêncio.
Na história da salvação houve um silêncio de Deus e foi por meio de João Batista que Deus começou a falar novamente, não é isso, Padu? Deus começou a falar por meio de João Batista. Deus havia silenciado porque o povo não queria caminhar sobre a verdade. Mas eis que o Senhor reconduz novamente por meio da vida de João, que vai dizer que ele prepararia um povo bem disposto. E nós sabemos que João Batista, ele teve consciência do seu chamado. João Batista, ele disse: eu sou a voz. E Jesus é a palavra. Consciência. Ele sabia quem ele era. João Batista, ele disse ser a voz. Ele não era a palavra. Ele veio para aplainar o caminho do Senhor, para preparar o povo bem disposto, para dizer ao povo: convertei-vos e crede no Evangelho. E Santo Agostinho, ele disse sobre João, que João sabia que era a voz e a missão dele era transmitir a palavra. Santo Agostinho revelou isso. João era a voz e a missão dele era transmitir a sua palavra. Que palavra é essa? A verdade evangélica. Que verdade é essa, Aline? Jesus Cristo. Que verdade é essa? A verdade que João recebeu no ventre, porque João foi batizado no ventre de Isabel. No momento da visitação, quando Maria entra e pronuncia Shalom, Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu de alegria no seu ventre. E nesse momento já há ali João Batista assumindo a sua missão, já no ventre consagrado, como lemos em Isaías 49. A verdade de João era transmitir a palavra. Ele não pronunciava a meia-verdade. Ele não tinha respeito humano. Ele não queria saber se ia ser preso, morto, crucificado. Ele tinha consciência do seu chamado, amém? Então que isso fique bem claro. João era a voz e ele queria, de todas as formas, transmitir a verdade do Evangelho. João carregava no seu ministério uma verdade, e era a única. Pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O que João fazia, meus irmãos? Qual era a verdade que movia João? O que fazia João ir para o deserto? O que fazia João se alimentar de gafanhoto mel? O que fazia João não beber vinho nem licor? O que fazia João não ser embriagado como os homens daquela época? Como nós vimos na pregação ontem, nosso fundador dizia que os homens se embriagavam de quê? De vinho, para perderem o quê? O discernimento. Para perderem o sentido de si mesmos. Para ficarem tolos. Por quê, queridos irmãos? Quem se embriaga do vinho que este mundo oferece, despreza o Espírito, despreza as coisas espirituais. Quem se embriaga deste vinho que o mundo oferece, começa a desprezar o Espírito na sua vida. E João, ele não desprezou, porque João, ao contrário, ele foi embriagado do Espírito Santo de Deus. Essa embriaguez espiritual que João saboreou, vamos dizer assim, porque ele saboreou. Ele saboreou, a vida de João tinha sabor, a vida de João tinha sentido, porque essa verdade não saía dele. Ele pregava o arrependimento do esse quem fosse. Ele não tinha respeito humano de falar a verdade para as pessoas. Por isso aquele povo começou a se arrepender e a desejar ir para o Jordão. João, ele pregava ao redor do rio Jordão, e aquelas pessoas começavam: João, eu quero me arrepender. João, eu estou arrependido. João, dai-me esse batismo de arrependimento. E aqueles homens se curvavam diante dele e ele batizava na água. Porém, apesar de João batizar na água, ele disse em Lucas 3,16: ele tomou a palavra dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo.
Olha, João transmitindo a verdade, não transmitindo a si mesmo, não transmitindo aquilo que ele era, mas a todo momento, Jesus, é Ele quem batizará no Espírito e no fogo, eu não. Eu estou preparando o caminho daquele que virá. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. A verdade de João era essa: diminuir para que o Senhor crescesse. Diminuir para que o Senhor fosse exaltado e fosse conhecido, amado, adorado. Queridos irmãos, é isso que João ainda hoje ecoa em nós. O Senhor precisa ser amado, conhecido, adorado. E João Batista foi esse que apontou para nós que ele viria. E hoje, se somos batizados no Espírito, é porque ele já veio. É porque ele já veio. E hoje nós vivemos um perene Pentecostes. O Espírito Santo já veio. Eu e você já fomos batizados nesse fogo. E hoje clamamos: Senhor, faça com que aconteça um novo e perene Pentecostes. É isso que a igreja tem clamado, é isso que nós carismáticos precisamos clamar, um perene Pentecostes. João, ele teve a sua vida alinhada com a vida de Jesus. E quando eu escrevia isso hoje, fazendo essa meditação, ele tinha a vida alinhada. Era a vida assim, parecida, comum. Não era uma vida desalinhada como a gente vê, não. João tinha uma vida alinhada. O seu ministério, ele não conhecia Jesus no início do seu ministério, mas ele já tinha uma vida alinhada, ele já tinha uma vida em conformidade. Por que, Aline? Porque João, ele veio para pregar a Jesus Cristo com a sua vida muito antes de alguém anunciar a ele. Porque ele tomou consciência do seu chamado desde o ventre e ele foi crescendo assim. Ele foi crescendo saboreando as Sagradas Escrituras. Ele foi crescendo, queridos irmãos, amando a penitência, o jejum, a ascese. João Batista, ele cresceu assim. Ele foi educado assim, no fogo, na provação. Por isso ele teve propriedade de dizer que ele o batizaria no Espírito e no fogo. Ele não conheceu Jesus no início do seu ministério, mas ele transmitia exatamente Jesus para que a verdade fosse conhecida. O que significa o arrependimento que João pregava, queridos irmãos? O que é arrependimento para nós hoje? É a verdade, é conhecer a verdade. Todo momento que eu, Aline, me arrependo do meu pecado, é um passo que eu digo para Deus assim: Deus, eu estou conhecendo a tua verdade. Eu estou deixando as minhas mentiras. Eu estou deixando as minhas reclusões, Deus. Eu estou conhecendo mais de ti. O arrependimento é isso, eu conhecer a verdade. Eu deixo a minha verdade podre, suja, minha verdade que me leva a fugir da vontade de Deus, a minha vontade que me leva a desistir do caminho de Deus, a minha vontade que me leva a desistir de Deus, para a verdade evangélica que me cura, que me salva e que liberta. Porque Jesus disse em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. João não pregou a sua verdade, nem muito menos a verdade dos outros. Em nenhum momento a Sagrada Escritura diz que João teve um mestre, alguém que pudesse doutriná-lo, alguém que pudesse: João, olha, eu vou te ensinar isso, João, olha, por aqui, João. Não. João, ele foi conduzido pelo Espírito em toda a sua vida. João não teve um mestre espiritual, João não teve um diretor espiritual. O diretor espiritual de João era o Espírito Santo. Era ele quem formava e forjava João, queridos irmãos. Por isso ele não pregava a sua verdade, nem a verdade dos outros, mas a única verdade, que é Jesus Cristo. Ele não se deixou manipular por ninguém. Carregou dentro de si mesmo a verdade evangélica, que é capaz de salvar, curar e libertar.
João pregou a verdade e, na verdade, Deus tem faltado isso nas nossas pregações. Pregar a verdade, mas na verdade. Porque o pregador, meus irmãos, é aquele que prega a verdade, mas ele tem que viver na verdade. Ele tem que viver alinhado com Cristo. Ele tem que viver alinhado com a igreja. Se eu sou do carisma Maria Serva da Trindade, eu tenho que viver alinhado com o meu carisma. Se você é de uma paróquia, se você é de um movimento, você tem que viver alinhado com aquilo que Deus te deu. A gente não pode viver desalinhado, entende? Não pode viver na mentira de nós mesmos. Pregar a verdade na verdade, amém? João, ele não ficou dando voltas e voltas para pregar. Não, o que eu vou falar para esse povo? Não, vou pensar aqui. Não, para esse povo, eu vou falar assim porque aquele ali vai ouvir e vai embora. Aquele ali vai ficar triste comigo. Aquele ali vai parar de falar comigo. João não deu meia volta. João foi direto. João, ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento, como vemos em João, os discípulos de João passaram a quem? A seguir quem? A Jesus. Porque ele ensinou os seus discípulos entenderam que ele, Jesus, era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento, a verdade, que era a mesma, única, exclusiva que João pregava, agora aqueles discípulos viram a verdade. Gente, que maravilhoso! É esse evangelho de João, e depois, se vocês quiserem meditar sobre ele, é maravilhoso. Vinde verde, onde antes Jesus, ele passa e João avista: eis o Cordeiro, sigam ele, sigam a verdade. Foi ele que eu disse para vocês, ele está aqui, ele está passeando no meio de nós, é ele que você precisa seguir. Foi isso que João fez. A verdade que precisamos anunciar, meus irmãos, é essa, é a experiência que temos com Jesus. Você teve experiência com Jesus, sim ou não? Muitas. Mas será que você tem transmitido essa experiência? A verdade da tua vida: Jesus entrou na minha vida, mudou-me, me converteu, me trouxe alegria, me trouxe felicidade. Queridos irmãos, você que viveu essa experiência, você não pode mais viver mudo, calado, como se nada tivesse acontecido ao teu redor. A experiência que você fez com Jesus Cristo, você precisa agora levar, você precisa agora revelar. O mundo tem sede dessa verdade. Essa verdade que encheu a tua vida de sentido, de alegria, de paz, de ter famílias consagradas, de ser um jovem que busca a santidade. Meus irmãos, é isso. Se conhecemos Jesus, nós não podemos negá-lo. Essa verdade que liberta, que libertou a tua vida, que tem me libertado, essa verdade, ela precisa ser transmitida e nós não podemos negar. Imagina você conhecendo a verdade, você vê o teu irmão no pecado e você deixar o teu irmão no pecado. Você deixar a tua família longe de Deus. Você deixar os que Deus te confiou ainda longe dessa verdade que você conhece, não. Você precisa sair daqui desejoso de fazer com que essa verdade seja conhecida, amada e adorada, que é Jesus. E hoje, já pela manhã, eu acordei bem cedo e o Senhor já colocava uma pessoa da minha família no meu coração. Eu tenho um primo que ele é envolvido com tráfico. E o Senhor já falava ao meu coração: você precisa levar essa verdade para ele. Eu falei: entendi, Senhor, é isso. Por quê? Eu não posso ficar com essa verdade e deixar que os meus morram sem conhecer essa verdade, porque ainda que aconteça algo, ele vai morrer conscientemente de que alguém anunciou Jesus Cristo para ele. E você não pode deixar que os teus morram antes de conhecer essa verdade. Você não pode deixar que os teus pereçam antes de conhecer essa verdade. Queridos, é em vão a nossa fé, se nós não tornarmos Jesus conhecido em obras, em ações, em palavras, com a nossa vida, capengando, caindo, levantando. É isso, é não desistir. E Deus conta contigo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus conta contigo.
Enchei-vos do Espírito, é o tema do nosso retiro de carnaval. Enchei-vos do Espírito significa levar a única verdade que produz frutos de santidade. Nosso fundador dizia ontem, bons frutos, frutos bons. E os frutos vêm por quê? Os frutos. A gente conhece os frutos por quê? Pela árvore, né? Não é isso? A gente conhece os frutos se eles estão enraizados. E o Senhor me dizia muito sobre isso. Se queremos produzir frutos de santidade, queridos irmãos, essa verdade, precisamos estar enraizado em algum lugar. Na paróquia, se você é de paróquia, enraize-se. Numa pastoral, num movimento, numa comunidade, enraiza-se. Os frutos só serão bons se você permanecer unido a essa árvore. Se você se desvincula dessa árvore, você vai cair. O fruto não vai ser bom, o fruto não vai ser colhido na época própria. E não é isso que Deus quer de nós, entende? Una-te a essa videira que é Jesus. João não era a palavra, mas fez com que a sua vida fosse embriagada do Espírito Santo. E ontem o Badu, ele falava da questão da embriaguez espiritual, e eu até partilhava com ele, eu falei, meu Deus, João foi esse homem embriagado do Espírito. João foi, mas e eu? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu preciso, gente, me assemelhar a esses homens, essas mulheres de Deus. Eu preciso dizer, Senhor, eu também quero isso, Senhor, eu quero também ser embriagada, eu também quero romper com o pecado, eu quero me arrepender, Senhor, eu quero, meu Deus, eu preciso me assemelhar. E a embriaguez espiritual é justamente isso, é ter uma vida no Espírito, é ter uma vida como o Gálatas 5 vai dizer, aqueles que andam no Espírito, né, caminham sob o Espírito. Nós não caminhamos mais sob a lei não está mais sob nós, meus irmãos. Precisamos caminhar no Espírito, sermos homens e mulheres embriagados. É você andar na rua e no mercado, na sua universidade, na sua vizinhança, onde quer que Deus te chame a estar, a levar essa embriaguez espiritual através dos teus olhos, através da tua vida, através das tuas palavras. João não era a palavra, mas ele era o quê? A voz. Mas a voz tem faltado, gente, nos dias de hoje. A nossa voz tem se calado nos dias de hoje, porque nós estamos diante de um campo minado. As pessoas estão se perdendo, as pessoas não estão se embriagando do Espírito, e nós estamos indiferentes a tudo isso. As pessoas que o Senhor nos confiou estão se perdendo, porque a embriaguez que nós temos recebido do Senhor tem ficado só para nós. E João, ele não teve uma vida para ele teve uma vida voltada para o outro. Em todas as pregações aqui da comunidade, nós estamos imbuídos dessa missionariedade, desse ir apressadamente. E João, que já compreendia que desde o ventre ele não beberia vinho, nem licor, já seria consagrado. Deus te fez Maria Serva da Trindade, Deus te fez paróquia, né? São Sebastião, enfim, Deus te fez para que você leve a tua consagração, leve aquilo que você recebeu na igreja, na comunidade, para o outro. A missionariedade de João foi incansável, queridos irmãos, por quê? Num tempo onde João falava a verdade, existia no palácio Herodes, e ele estava vivendo com a mulher do seu irmão. João, ele não teve medo de falar para ele que ele estava em pecado. Mas para que ele falasse isso, ia custar muito, ia custar a sua própria vida. Quando nós levamos a pessoa de Jesus Cristo, nem todos vão
vão nos aplaudir, vão nos acolher. Que maravilha, que bom, vem aqui, eu te acolho, eu te amo. Não, não. O mundo despreza, sim, o mundo ele tem ojeriza da verdade. Mas não é por isso que pode existir. João, ele foi até o fim. João, ele carregava a verdade no seu ministério. João, ele conhecia a verdade, ele experimentou a verdade. E ele foi até a morte com essa verdade. E a verdade hoje, queridos irmãos e irmãs, está muito firme numa frase de São Francisco de Assis, nosso baluarte, quando ele também fala sobre essa embriaguez espiritual. O que temer, diz São Francisco? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. O que temer? O que temer se os homens não te reconhecem? O que temer se a verdade que o Senhor Deus colocou em Adão era a verdade que deveria prevalecer sobre toda a humanidade? E se hoje essa verdade está se quebrando, se perdendo, meus irmãos, Deus nos chama a recuperar sem medo, mas com temor a Deus, mas com coragem, com intrepidez. São Francisco diz: a quem temer? Ninguém. Porque aqueles que se unem a Deus, você se uniu a Deus, sim ou não? Você se uniu ao teu Deus? Você obterá 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Aleluia. Foi o que João experimentou na sua vida. A embriaguez sem vinho, a onipotência sem poder e a vida sem morte. Por quê? Porque mesmo sendo preso e colocado no cárcere, João em nenhum momento disse: não, eu acabei falando besteira. Calma aí, deixa eu pensar de novo no que eu falei, Herodes. Olha, Herodes, não era para eu ter falado isso. Não, João não fez isso. João foi firme. João, ele revelou a verdade até para os maus, até para os reis, até para os que estavam em grandes palácios, até por aqueles que poderiam matá-lo. Ele não queria saber de nada. O que temer, queridos irmãos? A quem temer? Se o mundo precisa dessa verdade evangélica, não as manipulações que temos visto em mídias, que têm levado os filhos de Deus para a mentira. A verdade que cura, salva e liberta é uma verdade que me leva para o céu. Mas eles esquecem, como a Teobaldo trazia ontem, a eternidade. Mas também a eternidade no inferno. Há 2 eternidades. Mas parece, queridos irmãos, que a eternidade do inferno está sendo esquecida. Nós precisamos não temer a ninguém, não temer aos homens, para levar a verdade. E Deus constituiu você para ser ministro da verdade, para ser ministro da verdade que você experimentou, que você está experimentando nesse retiro de carnaval. João não voltou atrás porque sabia o que salvaria era a verdade do Evangelho. E aqueles homens com certeza pensaram: ele não vai voltar atrás? Ele não vai voltar atrás daquilo que ele disse? Ele não voltou atrás. Os algozes pegaram João, decapitaram a sua cabeça e mataram João. Mas aquela morte, como São Francisco disse, vida sem morte, né? Aquela morte que os homens deram a João, na verdade era um ganho, porque a vida dele foi um testemunho perene até a morte da verdade. Mas Aline, você a todo momento falou de verdade, de verdade. Pegou Gênesis, pegou Isaías, pegou Lucas, para te dizer que você precisa apresentar
antes de revelar a verdade, que é Jesus, que você conhece, dizer para Jesus qual é a sua verdade. Santa Teresa d'Ávila diz: a humildade é a verdade. E se eu, meus irmãos, e você não colocarmos a nossa verdade para Jesus, porque essa é a única verdade, a verdade de nós mesmos, como eu estou, Senhor, eu estou desse jeito, eu estou em trevas, eu estou em pecado, eu não estou conseguindo viver meu caminho espiritual, eu me deixei levar, Senhor, pelas amizades, por uma vida sem sentido, Senhor, esta é a minha verdade. E quando nós nos apresentamos com esta verdade de nós mesmos, o Senhor vem com a sua luz. Ele vem com a sua luz e vai clareando aquilo que em nós estava obscuro, minha irmã. E você acaba entendendo: Senhor, eu entendi. Foi a tua verdade em mim que me tirou de mim mesma. Porque se nós ficarmos presos em nossos pecados, em nossas limitações, nós jamais iremos anunciar essa verdade. Porque eu não anuncio a mim mesmo, eu anuncio Jesus Cristo. O que tem te faltado em anunciar Cristo é porque esse lugar ainda obscuro dentro de ti, alguma realidade do teu passado, alguma realidade que você está travada, não consegue caminhar, não consegue progredir, não consegue dar passos, não consegue, meu Deus, eu estou nadando e fico no mesmo lugar. É porque tem faltado a humildade, gente. João era um homem humilde. João, antes de falar qualquer coisa, ele vivia, ele entendeu na sua vida, na sua carne, no seu espírito, o que ele era chamado a ser no mundo. E o Senhor está gritando: meus irmãos, o Senhor está dizendo para nós: você precisa ter consciência dessa verdade, do teu chamado, do ser, daquilo que você é neste mundo. Você não é um Zé Ninguém. Você é o portador da verdade. Você é alguém que porta um mistério. Você é alguém que porta Cristo na palavra, na Eucaristia. Você precisa levar e comunicar esse Jesus. Não são mais tuas limitações, não são mais tuas mentiras. Tudo isso é relativo diante da graça de Deus, diante da graça derramada, diante do dom recebido. É muito maior. É muito maior do que a tua paralisia espiritual, do que a tua anemia espiritual. É muito maior do que a tua timidez. É muito maior, meus irmãos. Não está somente sobre o pregador, sobre aquele que conduz, não. Mas a unção é derramada sobre todos nós. A unção de Deus, ela é derramada sobre todos nós. E a unção que foi derramada sobre João convenceu aqueles homens que eles estavam enganados, que eles mataram um grande profeta, que eles mataram alguém que foi fiel à verdade. Vemos hoje uma sociedade relativista, secularizada, indiferente a Deus. Mas quais são as ações, quais são os antídotos que nós estamos usando para combater esse vírus que está entrando em nossas casas, igrejas? Porque está entrando em todos os lugares. São em todos os lugares. A contaminação está vindo, a peste está vindo, as pragas estão vindo. E o antídoto, meus irmãos, é caminhar cheios do Espírito, é caminharmos na presença do Espírito, é caminharmos segundo o Espírito. Se nós, queridos irmãos, queremos apresentar a este mundo o verdadeiro antídoto, enchei-vos do Espírito. Esse é o remédio. É a melhor cirurgia. É o melhor curativo. É encher-se do Espírito Santo. Não é somente se encher quando estamos em comunidade,
numa assembleia, mas é se encher em todo momento. Está na rua, vai orando. Está no banheiro, está se preparando para sair para o seu trabalho, vai orando, vai consagrando, vai caminhando, para que quando você colocar os pés fora da tua casa, aquela verdade que você orou, a verdade que você colocou diante de Deus, seja a verdade também do teu irmão, seja conhecida pelo teu irmão essa verdade, e eles vão dizer para você: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero saber aonde você tem se reabastecido, eu quero porque eu tenho sede, eu preciso. E ali você vai alimentar aquele outro, aquele irmão que Deus te confia. E eu termino essa partilha dizendo que nem mesmo a voz manipuladora de Herodíades, e que estava influenciando a muitos, porque Herodíades, ela influenciou Herodes, porque ela tinha raiva da verdade. Ela tinha raiva, ela não queria viver no caminho reto, no caminho bom. Mas mesmo a voz manipuladora de Herodíades não foi capaz de deixar que a vida ofertada de João fosse motivo de salvação. Quais são as vozes manipuladoras que têm entrado em nosso coração pelos nossos ouvidos? E meus irmãos, o Senhor falava: é preciso romper com tudo aquilo que tem entrado em nossas vidas, que não tem nos levado a uma vida na verdade. Você é chamado a, no seu trabalho, quando o teu amigo, o teu companheiro de trabalho estiver fazendo alguma coisa errada, chame ele e fale a verdade: irmão, não é isso, não, você não está andando no caminho reto. Na sua casa, quando você vê alguém da sua casa se perdendo, você precisa ser o primeiro a tomar uma posição, uma postura, porque essa salvação que veio pela vida ofertada de João Batista é a salvação que virá pela tua vida ofertada a Deus, ofertada ao Senhor, porque no final de tudo só a verdade prevalecerá. Só a verdade irá prevalecer, a verdade da igreja, a verdade do Evangelho. A verdade que nunca foi manipulada e nunca será, porque dentro de nós Deus colocou a verdade. E a verdade de Deus é que nós sejamos portadores do céu, que nós sejamos cidadãos dos céus, que nós levemos essa salvação às trevas, ao tráfico, às cracolândias, às famílias, às praças, às ruas. É a verdade que precisa ecoar, ela precisa ser transmitida pela uma vida sincera, pela uma vida testemunhal. O que o mundo precisa é de testemunho. O que o mundo precisou naquela época foi que João Batista se levantasse. E hoje Deus quer levantar novos João Batistas. Deus quer levantar profetas e profetisas da verdade. Chega de darmos brecha para essas mentiras. Chega de dar brecha para as mentiras do inimigo sobre a tua vida. Para de fazer com que o inimigo venha ditar a tua vida. Quem dita, quem governa, quem conduz a tua vida é Deus. Não é a voz do inimigo, não é a voz de Herodíades que impediu João, mas é a voz do Senhor, meus irmãos, que nos conduz ao caminho da verdade. Se alguma voz tem ecoado no teu pensamento, se alguma voz tem manipulado a verdade e a vontade de Deus a teu respeito, em nome de Jesus, que essa mentira caia por terra. Que essa mentira de Satanás que tem te escravizado a não dar passos na fé, a não dar passos numa vida de oferta, de entrega, porque Deus quer mais, meus irmãos. Deus aqui, nesse segundo dia de retiro, Ele quer radicalidade, Ele quer verdade. Não existe verdade sem radicalidade, não existe, não existe. E hoje, eu quero te dizer que toda a condenação do inimigo de Deus, as vozes das mentiras, que tem se lançado contra a tua vocação, contra a tua família, contra o teu ministério,
contra os desígnios de Deus, elas já não mais te impedirão de testemunhar a verdade. É Deus, é o Espírito que te enche com a sua graça. E é na graça que você precisa caminhar, é na graça que você precisa crer, é na graça que você vai testemunhar que Jesus está vivo, que Ele me deu alegria, que Ele veio, me trouxe a verdade, e eu vou levar os meus para a verdade. Eu não quero ir para o céu sozinha, eu não quero ir para o reino sozinha, eu quero levar todos os meus, eu quero levar um por um, eu quero levar aqueles que o inimigo tirou do meu convívio, eu quero levar aqueles que o inimigo roubou de mim, eu quero levar, Deus, aquelas almas que passaram pela minha história, mas eu perdi, Deus, eu quero levá-los para o céu, mas é a tua graça, é o teu Espírito que me levará. Não é minha força, não é minhas capacidades, não é porque eu sei pregar bem, não é porque eu sei cantar bem, não, Deus, não é os dons, não, é a unção que vem antes, é a unção que foi derramada no meu batismo. Eu sou consagrada no ventre, você é consagrado no ventre, o ventre da tua mãe era o ventre sagrado, porque desde o ventre você foi chamado a ser cheio do Espírito Santo. Eu fui chamada a ser cheia do Espírito Santo. A minha consagração é essa, a minha consagração de vida no carisma, numa vocação, é fazer com que o Espírito Santo transborde e que o Senhor Jesus seja conhecido, que Ele seja amado e que Ele seja adorado. É isso, Deus, que nós queremos. E você já vai ficando de pé. Bom a louvar